campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, aqueles que são simpatizantes dessa nossa doutrina linda que é o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Então convido a vocês para me acompanharem na leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 78, com o título Verdades e Fantasias, para depois então a gente seguir as nossas reflexões. Vamos lá então. Então vamos ver agora o versículo que Emmanuel separa para então iniciar essas reflexões. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes, disse Jesus, está em Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades escuras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os nossos discípulos se precatem contra os perigos desse jaz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Essa reflexão do Emmanuel é muito atemporal, né? Porque a gente vê isso ainda acontecendo e com muita frequência. Quantas pessoas preferem ou a ignorância ou a ilusão ao invés de terem olhos de ver, ao invés de procurarem buscar a verdade, se autoconhecerem, de entenderem onde é que estão as nossas fraquezas para que a gente venha mudar. Ou seja, é melhor que os outros pensem por nós e nós acabamos só aceitando de forma passiva o que nos é dito e não nos responsabilizamos pelos nossos atos que forem contrários à verdade de Jesus, à caridade, ao amor ao próximo, a todos os ensinamentos do nosso Mestre. É muito mais fácil fechar os olhos e esperar que alguém nos guie. E geralmente aquele que se apresenta mais, emplumado, com palavras lindas, com palavras de efeito, que nos conduzam e nos indiquem caminhos, mesmo que esses caminhos nos tragam mais sofrimentos, porque aí até a gente pode dizer, mas não fui eu que escolhi, fulano disse, né? Enquanto a gente tiver esse olhar para fora, para procurar esclarecimento para nós,
assim como as fake news hoje estão em voga, que são desinformações, por exemplo, as pessoas acham muito interessantes e saem ainda fazendo publicidade daquela pessoa que acaba deturpando os nossos caminhos e a qual a gente acaba aceitando o convite para seguir com ele. Mas hoje, meus irmãos, está muito mais claras as coisas para nós. A gente acaba optando por opção mesmo, né? Porque eu quero este e não este, de forma muitas vezes consciente, só para não sairmos da nossa zona de conforto. Mas está na hora da gente se enfrentar, olhar para nós mesmos num espelho e começar a se analisar, né? Eu digo no espelho fictício, ou seja, olhando para dentro de nós, vendo as nossas imperfeições, vendo onde a gente pode melhorar, sendo orientado pelas palavras de Jesus, pelos exemplos de Jesus, pelos exemplos dos seus apóstolos e aqueles que vieram em missão para espalhar cada vez mais e carregar cada vez mais a palavra de Jesus, seus próprios exemplos. É muito mais fácil ser guiado pelos outros de olhos fechados do que olhar para dentro de nós, observar onde a gente está errando, comparando com o que Jesus vem nos ensinar, e então fazer as propostas, mudanças, para que a gente então siga sempre avante, siga sempre o caminho que Jesus propôs para nós. Que a gente consiga tirar essas pedras que nós mesmos colocamos nos nossos caminhos. E que acreditemos então na verdade de Jesus. Porque aqueles que tentam nos esclarecer muitas vezes, e ainda dizendo que nós somos responsáveis pela nossa caminhada, é muito mais complicado para nós, que ainda a gente quer um conforto espiritual, um conforto material, do que do que aceitar esse desafio e seguir adiante, crescendo pelos méritos da gente. Claro que os amigos espirituais nos ajudam e os amigos encarnados também. Mas o progresso, meus irmãos, a evolução, o esclarecimento, os olhos de ver, é individual, é dentro de nós. Ninguém tem participação ativa, unitária sobre isso. São as nossas escolhas. Para isso serve o livre-arbítrio, ao menos livre-arbítrio daquilo que nós já aprendemos. Então vamos pensar mais profundamente sobre isso, meus irmãos. A gente não precisa criticar esses que optam por este meio de vida, de evolução espiritual, que, a bem da verdade, não leva a evolução nenhuma, muitas vezes leva a uma cegueira, né, espiritual. Mas vamos ver onde que a gente pode mudar, onde que a gente pode trilhar, como que a gente pode observar aquele que vai nos levar a um caminho feliz, a um caminho de progresso, ao invés de escolhermos aquele que vai pensar por nós. Vamos pensar nisso? Deixa aqui nos comentários, aguardo vocês e até um próximo vídeo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site